outra coisa que também eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui é com relação à medicação. Porque anti-inflamatório, analgésico tem uma indicação, antibiótico tem outra. Tem um paciente ao consultório que relata que estava com dor. Muitas vezes ele vem para fazer um tratamento de canal e a gente pergunta: você tomou alguma medicação? Ou foi em algum outro consultório ou pronto-socorro, te passaram alguma medicação? E às vezes assim, isso é bem comum, não é uma situação rara, infelizmente. O paciente comenta: eu tinha amoxicilina em casa que sobrou de uma outra vez que eu precisei tomar e eu tomei. A amoxicilina é um antibiótico e ela tem uma indicação muito precisa. Para um caso, por exemplo, de uma pulpite, que é quando o dente está vivo, ele lateja, é uma dor muito forte e que precisa ser feito canal, o antibiótico não vai fazer nada nesse caso, ele não vai resolver, porque o que está causando a dor é uma inflamação. Inflamação na boca não se resolve com antibiótico. Se resolve quando for indicação com anti-inflamatório, mas o que realmente vai resolver é a intervenção clínica. No caso de uma pulpite, como esse exemplo que eu citei, é o tratamento de canal. Então, é muito importante que o paciente não se automedique. Por conta disso, às vezes está tomando uma medicação que não vai fazer efeito, está criando uma resistência no organismo, principalmente nos casos de antibiótico, e o que é pior de tudo, está tomando para obter um efeito que não vai ser obtido. Porque se a gente toma uma medicação que não é indicada para o caso, é como se estivesse tomando água com açúcar. Ela não vai resolver. A medicação, para ter efeito, ela tem que ter indicação própria. Se a gente toma como uma indicação errada, não resolve. Isso que o ideal é procurar o dentista, o profissional que o atende, para que seja feito um diagnóstico correto, o tratamento clínico correto e, se for o caso, o uso de medicação. Porque na maioria das vezes nem é necessária, só o tratamento clínico já resolve. Então isso eu queria deixar muito claro: infecção é uma coisa séria, precisa ser tratada, mas na boca a maioria dos casos só se resolve com o tratamento clínico. A medicação é acessória e deve ser usada apenas por indicação do profissional. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha esclarecido e principalmente que eu tenha passado a importância e a consciência do tratamento que tem que ser realizado num caso de infecção, principalmente essas silenciosas, onde não tem sintoma. Uma outra coisa que eu acho que é bem interessante estar passando para vocês, com relação a essa automedicação, é que hoje em dia a internet é uma coisa muito boa, ela traz muita informação, mas tem horas que ela acaba sendo prejudicial, porque hoje com o Google, né, ou todos os outros meios que a gente tem nas redes sociais, o paciente vai lá, coloca os sintomas que ele tem, aparecem vários quadros, né, várias possibilidades de diagnóstico, de tratamento, de tudo isso. E com isso, o paciente, e às vezes ele chega ao consultório já com um diagnóstico feito por ele mesmo e com uma medicação que ele viu lá e começou a tomar, porque ele viu que serve para aquela situação, então ele vai na farmácia, compra e toma. Até antibiótico, que é uma medicação controlada, que só se compra com receita, muitas vezes as pessoas conseguem obter uma receita, compram e começam a tomar. Então eu queria pedir que vocês fiquem muito atentos com relação a isso, que não se automediquem. Google é muito bom, redes sociais são muito
boas, trazem muita informação, isso realmente a gente não pode deixar de lado, porque toda informação é muito bem-vinda, mas critério. Não se autodiagnosticar porque viu um caso semelhante na internet que está parecido com o seu quadro, ou também uma outra situação que acontece muito na conversa com amigos, com familiares, falam, eu tô sentindo isso, aí você fala, mas o meu parente, o meu tio, meu avô teve o mesmo problema, teve a mesma situação, estava com muita dor, tomou tal medicação e resolveu. Ou ele fez tal coisa e resolveu. Cuidado com isso. Para cada paciente existe uma indicação de tratamento. Não é porque os sintomas são semelhantes que o plano de tratamento e a medicação, se for o caso, vão ser iguais. Ou mesmo que o problema seja o mesmo, para cada pessoa a conduta pode ser uma. Se, por exemplo, um paciente que precisa de uma extração, ele for diabético, a conduta vai ser outra do que de um paciente que não seja diabético. A gente precisa ter uma série de cuidados. A mesma coisa um paciente hipertenso. Então não é qualquer medicação que a gente pode usar, não é qualquer conduta que se tome sem cuidados prévios. Um paciente que, por exemplo, tem a cirurgia cardíaca, a gente não pode intervir sem uma medicação profilática. Então, às vezes vocês ouvem num comentário, numa conversa de amigos, eu tive tal problema, eu fui lá e extraí. Às vezes o paciente vê o consultório e fica até chateado, né? Porque a gente fala, não podemos extrair logo de cara. Precisamos primeiro de uma orientação do seu cardiologista, de uma autorização. Às vezes o paciente toma medicação de uso contínuo e a gente acaba precisando suspender essa medicação no caso de uma extração para evitar uma hemorragia. Então, o paciente primeiro precisa passar no médico que o acompanha, precisa ter uma carta desse médico autorizando a suspensão dessa medicação. Então, são alguns exemplos que eu estou passando só para vocês perceberem. Cada paciente é um todo, ele é individual, então as pessoas não são iguais. A doença que acomete a boca pode ser a mesma, mas para cada pessoa a conduta é uma, os cuidados são diferentes, então a gente não pode generalizar. Nenhum tratamento pode ser generalizado, nenhum paciente é generalizado. Os pacientes são individuais e aqui na clínica eles recebem um tratamento individualizado, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a sua condição sistêmica e com o que realmente precisa. Então, nós aqui vamos ter condições de avaliar, de acordo com a anamnese que ele preenche no início do tratamento, que às vezes até são muitas perguntas, o paciente reclama, mas por que eu tenho que responder tudo isso? E exatamente por conta disso. A gente precisa saber do histórico médico do paciente, porque como eu já disse em outras ocasiões, a boca não está isolada do corpo. Então, um problema sistêmico, na hora que a gente vai tratar um problema bucal, existe uma interação entre os dois. Não é qualquer medicação que pode ser usada. Às vezes, dependendo do tratamento, a gente tem que atuar em conjunto com o médico. Problemas hormonais, uma gestante, paciente cardíaco, paciente diabético, paciente que fez transplante, paciente que faz hemodiálise, um paciente que fez tratamento de câncer. Então vocês percebem que são muitos os problemas. Hoje um outro problema que acomete muitos pacientes é a depressão. Então são situações onde a gente não pode intervir só na boca. A gente tem que olhar para o paciente como um todo. E a gente aqui na clínica dá essa atenção especial, esse carinho especial ao paciente. A gente trata o paciente, não trata apenas a boca.